Olá pessoal, você está entrando no programa Sexto Sentido, um programa onde você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o impossível. Estamos aqui com o psicanalista Sérgio Campos e ele vai falar um pouco sobre o homem universal, que é essa meta do ser humano. Tudo bem, Sérgio? Tudo, Cris. Explica para o nosso internauta, Sérgio, como fazer para se tornar um homem universal? O termo homem universal foi criado por Platão e tem várias denominações, mas seria basicamente o quê? Um homem holístico, um homem que tem contato aqui com o nosso plano e o plano metafísico, tanto que o termo também metafísica também foi criado por Platão. Então, o homem universal é esse, é um homem holístico, um homem mais completo e um homem mais consciente, diferente do que somos. Olha só, o homem mais completo, porque de certa forma o ser humano está fragmentado. A educação tem a ver com isso, Sérgio? Sim, eu como professor universitário e também junto com outra professora e psicanalista também desenvolvi e escrevemos um livro onde falamos da educação analisada na ótica da psicanálise. E o que ocorre? A educação atualmente, ela não forma pessoas. A educação, ela forma o quê? Profissionais para o mercado de trabalho. Agora, isso, Cris, é uma coisa que já vem, no Brasil, por exemplo, já é da nossa raiz. Desde a época de Dom Pedro, o que ocorria? As pessoas no Brasil, a classe dominante, os nobres, eles iam estudar na Europa. E os brasileiros, que não tinham condição, mais pobres, etc., eles não estudavam, né? Ou se estudavam era só o básico. Agora, o que ocorreu? Depois, com a industrialização, outras necessidades da sociedade foi crescendo, foi preciso o quê? Um trabalhador com mais conhecimento, um trabalhador especializado. Aí, então, começaram a investir em escolas no Brasil. Só que essa mentalidade ficou até hoje. A nossa escola, então, ela forma o quê? Trabalhadores. Ela não forma intelectuais, ela não forma homens universais. Tá? E esse homem universal, nesse pensamento metafísico, com toda a cultura que ele traz, o que ele vai agregar para a nossa humanidade? Bom, o homem universal, primeiro vamos entender uma coisa. O conceito de Platão de homem universal é uma coisa que não influenciou a sociedade como deveria. Infelizmente, o que influenciou a sociedade foi outro filósofo, que é Aristóteles. E Aristóteles, ele dizia o seguinte, que o conhecimento vem através da experiência. Então, o conhecimento vem através dos sentidos, seus 5 sentidos, tato, do que você vive, do que você passa, e a partir dessas experiências você vai adquirindo conhecimento, aprendendo. Platão já dizia que não. Platão dizia que o conhecimento é infuso. Ou seja, nós nascemos com conhecimento. Tanto que ele não usava nem o termo aprender, porque ele falava que ninguém aprende nada, nós lembramos. Ou seja, a gente tem um conhecimento infuso. Agora, esse conhecimento, a gente tem que entender do que Platão chamou de universais, seria um conhecimento geral. Então, o homem já nasce com esse conhecimento geral sobre tudo. E aí ele só vai desenvolvendo depois nos particulares, nas coisas particulares da vida, que ele vai identificando isso. Só que a nossa educação, ela não funciona assim. A gente aprende os particulares, todo o nosso conhecimento foi fragmentado. Separou filosofia, teologia, a ciência está toda dividida, retalhada, uma área da ciência não se conecta com a outra. Então, dividiu tudo, dividiu o conhecimento. Só que a vida, o conhecimento, o universo é uma coisa só. Então, como você pode aprender dividido? Você tem que aplicar tudo isso. E ser universal, o homem universal é isso. Você ter esse conhecimento único. Um exemplo que nós podemos dar de uma pessoa como um homem universal é o Da Vinci. O Da Vinci, ele dominava medicina, anatomia, pintura, engenharia, astronomia e por aí essa seria, vai. Então, a educação ideal para nós? Sim, sim. O próprio livro Policarpo Quaresma, ele diz isso, né, que até um pedreiro deveria aprender astronomia.
Com certeza, a gente percebe hoje em dia que estão se formando muitos jovens aí, mas eles estão que nem máquinas. Quando eles caem com problemas, algumas empresas, né, estão chamando os pessoal mais velho. Teve uma fase aí dos anos 90 que os velhos eram descartados, só estavam os jovens. E agora está vendo o reverso, estão chamando os velhos para assumirem novamente as lideranças. É isso que está acontecendo? O que você vê disso? Porque os jovens, eles saem com a formação, seja de Harvard, seja de onde for, da faculdade que for, eles saem com uma formação aqui para ser talvez um executivo, um trabalhador, para trabalhar numa multinacional. Ele aprende isso. Só que você não é só um profissional, você é um ser humano. E em todo lugar você vai lidar com seres humanos, seja nessa multinacional, seja no produto ou serviço que essa multinacional vende para o mercado com seus clientes, vai lidar com seres humanos. Por isso que até a área organizacional, as empresas sentiram, Mari, a necessidade de uma outra inteligência, que não é só a inteligência do conhecimento acadêmico de uma faculdade ou da profissão dele, tanto que se aplica até a inteligência emocional nas empresas, se ensina isso. Que é o quê? Você num momento de crise da empresa, num momento difícil, um imprevisto que ocorre, a pessoa não tem um controle emocional, ela não se conhece como ser humano, ou seja, ela não aprendeu a ser pessoa, ela aprendeu a ser profissional. Aí ela não sabe como agir. Muitas vezes aí um profissional então mais experiente, que até então era até descartado do mercado, ele já tem esse preparo. Ele já se conhece mais como pessoa, então ele consegue lidar com situações que um jovem profissional talvez não consiga. Então a gente percebe até que está faltando gênios, né, na atualidade. Sim, por que está faltando gênios? Primeiro, não é incentivado a termos gênios. É incentivado o quê? A escola, as faculdades, a educação, ela não quer formar gênios, ela quer formar operários. Máquinas, seria. Máquinas. Estamos robotizados. Pode ser um operário, desde um faxineiro a um executivo, mas é um operário que a educação forma. A educação não forma pessoas ou gênios. A educação forma seres umbilicais, pelo jeito, não universais, né? Sim. O umbilical é parte do problema, o universal é parte da resposta. O que é que você quer ser? Parte do problema ou parte da resposta? Não é verdade, Sérgio? Sim. Então, fala um pouco mais de como as escolas hoje, ou a sociedade deveria agir na questão de se formar homens universais. Bom, existe até um videoclipe de uma música de uma banda inglesa chamada Pink Floyd, onde eles mostram estudantes numa esteira, como se fossem produtos de massa, todos têm o mesmo rosto, todos pensam a mesma coisa e eles estão indo assim, andando numa esteira, caindo num moedor de carne. Ou seja, é massa, é tudo igual. Então, por isso, Mari, não é incentivado, a educação não é levada para ter gênios, para ter Leonardo da Vinci. Ela é levada para ter presidente de uma empresa. É uma coisa bem robotizada, sim, né? Exatamente. Alguém que vai dar lucro, vai vender bem, vai atender bem, mas não alguém que vai além disso. Sérgio, só um minutinho. Você é psicanalista. Sim. Eu gostaria que você passasse o teu site, o endereço eletrônico, para o nosso internauta poder entrar em contato com você. É www.sergiocampos.com.br. Você escreveu um livro, né, Sérgio? Sim. Vamos falar um pouco desse livro. Então, o livro se chama Terapia em Sala de Aula. Nesse livro, eu trato o quê? Da vida psíquica do aluno, que o professor em sala de aula ele tem que lidar com isso. E muitas vezes ele não está preparado. Ele tem às vezes um conhecimento básico aí de psicologia, alguma coisa assim, mas não é suficiente. Então, um professor, por exemplo, que ele é desafiado por um aluno que fala, eu não quero aprender essa sua matéria, ela não serve para nada, ou então ele desafia de outra maneira, não prestando atenção, ficando sonolento, conversando com o colega. Então, o professor, primeiro, ele tem que entender que por trás de toda ação, todo pensamento de um ser humano, seja um aluno, seja quem for, existem intenções inconscientes.
O aluno, quando ele está fazendo isso, ele não está necessariamente agredindo o professor de si, mesmo até que ele parta para uma agressão para o professor, seja física, seja verbal, seja gestual, ele não está agredindo necessariamente o professor em si, ele está agredindo o que representa o professor para ele. É o conhecimento. O conhecimento, desenvolvimento, tudo que o conhecimento, que aquela aula representa para ele. Então, Sérgio, na sua opinião de psicanalista, o que os pais deveriam fazer numa questão dessa quando o aluno perde o interesse, né, pelo conhecimento, pela cultura? Bom, primeiro, você falou uma palavra importante, cultura. História, pela linha de historiadores, é errado falarmos tal pessoa não tem cultura. Todo mundo tem sua cultura. Porém, popularmente, quando a gente fala cultura, a gente fala um conhecimento mais amplo, etc. E isso realmente falta. Então, procurar incentivar realmente o jovem a adquirir uma cultura. Por quê? Senão ele vai ficar um ser humano superficial, que é o que nós vemos aí. Nós vemos não só os jovens, os adultos também superficiais, porque foram jovens superficiais. Eles não foram profundos na vida, profundos em nada. Então, exatamente. Então estão muito longe de ser um homem universal. Como que a gente pode incentivar os nossos filhos, né, a melhorar, a chegar a ser um gênio, né? Porque tá difícil hoje em dia até nós pais a levarmos isso. Bom, primeiro incentivar o quê? A ele se conhecer, Mari. Porque a escola em si não incentiva o aluno a se conhecer. Não. Ela vai passar algo massificado. Não estou nem falando que precisa ou não desse conhecimento, esse conhecimento é ruim ou não. Eu estou falando que precisa ir além. Então, primeiro, incentivar o seu filho a se conhecer. E se conhecer é conhecer o que ele tem de bom e o que ele tem de mal. Porque você se conhecendo, você vai aprender a lidar com isso. E esse jovem, ele vai precisar lidar com isso mais cedo ou mais tarde na vida adulta. Então, ele sabendo o que ele tem de ruim e ele sabendo o que ele tem de bom, ele vai conseguir usar mais ainda o que ele tem de bom e melhorar o que ele tem de ruim. Porque senão, isso vai se manifestar de várias formas, Mari. Pode se manifestar psicossomaticamente em doenças, talvez frustrações, autoestima baixa e uma série de coisas. Então, o ser humano, existe uma coisa que é a inveja que ele tem de si mesmo. Porque popularmente as pessoas acham que inveja é o quê? É você querer algo do outro, você invejar o que o outro tem. Mas a pior inveja, Mari, não é essa. A pior inveja é que o ser humano tem de si mesmo. A palavra inveja, ela diz o quê? É não ver, a tradução. É você não querer ver. E o ser humano, ele tem inveja de si mesmo. Ele não quer ver, muitas vezes, o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. E é preciso ver isso. E isso é o que a educação deveria levar também o ser humano a ver. É porque a gente vê que hoje os jovens estão perdidos. Principalmente quando eles chegam na fase, já que ele tem que tomar a decisão de uma faculdade, eles estão muito perdidos. Então, muitas vezes, sabem nem o que eles querem eles fazer, não né? sabem o que fazer. Então, eles ficam perdidos. E nós, pais, a gente acaba levando eles, às vezes, até por caminhos que ele não gosta. Se formar em alguma coisa e não agrada a ele. Por exemplo, Mari, você está falando de escolhas. Pela psicanálise, a pessoa faz as escolhas, em geral, pelas patologias. Até a profissão que você não escolhe muitas vezes pelo que você faz melhor, mas é pela sua patologia. Parceiros a gente escolhe pela patologia. A gente não escolhe o melhor parceiro pelas virtudes, a gente escolhe pelas patologias. Assim como a gente vê pessoas que sempre têm relacionamento com pessoas com vícios de bebida, por exemplo. Ou problemas que ela tem com o pai ou com a mãe e ela atrai pessoas, parceiros que são iguais. E por aí vai. Ou seja, então as patologias, você conhecer isso é muito importante, porque as nossas escolhas, elas não são escolhas conscientes. Elas estão influenciadas pela nossa inconsciência, a parte interna que nós não vemos. E segundo Freud, Mari, nós conhecemos apenas 10% do que somos. 90% do que nós somos é um ser estranho que a gente não conhece. Então há muito a se conhecer. Pois é, gente, é aquilo que eu digo. Aquilo que você não conhece, a sua vida, vai dominar a sua vida. Como está escrito no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo.
É essa a grande questão. Difícil? Sim. Caminho árduo? Sim também, né, psicanalista? Sim. Mas nada é impossível. Mas o impossível, gente, só demora o tempo de ser realizado. E aqui no Sexto Sentido, a gente torna tudo possível. Até o próximo Sexto Sentido, né, gente? Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.